Nesse vídeo vamos falar sobre 3 empresas do setor elétrico. Esse é um setor muito forte aqui no nosso país. Nós temos várias empresas na Bolsa de Valores, ótimas opções, e nós vamos ver aqui as melhores. Nós vamos ver uma de cada um desses subsetores que nós temos dentro de energia, que é a distribuição, transmissão e também geração de energia elétrica. Então bora lá pro vídeo, vamos ver essas empresas, vamos analisar os seus indicadores para a gente ver se vale a pena a gente incluir na nossa carteira de investimentos. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Estou postando vídeos novos toda semana, um na quarta-feira e outro no sábado. São 2 vídeos por semana e eu te peço 2 coisas. Se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube e você recebe as notificações sempre que eu soltar um vídeo por aqui. Então, muito obrigado e vamos começar entendendo esse setor de energia que é muito importante aqui no nosso país. E beleza, como que funciona esse setor de energia? E basicamente nós temos essa classificação, que são as empresas que atuam na parte de geração, transmissão e também distribuição de energia elétrica. A parte de geração, como a gente pode ver nessa imagem de cima, são aquelas usinas hidrelétricas, parques solares, também a parte de energia eólica, entre outras usinas, outros modos de produzir energia, de gerar essa energia. Aí entra a segunda parte, que é essa imagem que nós estamos vendo aqui no meio, a parte de transmissão de energia elétrica. Depois de gerado essa energia, nós precisamos transmitir ela pelas regiões aqui do nosso país. Se a gente pega o carro e sai um pouco mais das capitais, vai um pouco para o interior, facilmente a gente vai ver essas grandes torres de transmissão de energia. Elas estão enviando, ligando cidades e regiões do nosso país. Então nós temos empresas que são focadas somente na parte de transmissão, outras empresas focadas somente na parte de geração, mas também nós temos algumas empresas que atuam nas 3 áreas. Essa terceira área seria a parte de distribuição de energia. Depois de gerado essa energia, transmitido pelas regiões do país, chegando na cidade, nós precisamos distribuir essa energia para as casas, para os clientes, aqui que a energia chega de fato na nossa casa. Então nós temos também empresas que são focadas nessa parte, de controlar, gerenciar essa distribuição da energia nas cidades. É muito fácil que a gente encontre empresas que atuem em mais de uma dessas sub-áreas. Por exemplo, nós temos empresas que atuam com geração e transmissão, como é o caso da Alupar, ou então outras empresas que atuam com transmissão e distribuição, e também existem algumas empresas que atuam nos 3 setores. Então é difícil encontrar uma empresa que atua somente em uma dessas áreas, mas a gente consegue encontrar ações que são mais focadas em determinadas áreas, e é isso que a gente vai ver. Nós vamos começar aqui dando uma olhada na primeira ação, na parte de geração, depois uma ação para transmissão e também uma para distribuição. Então bora lá, a primeira ação que a gente vai dar uma olhada é a ENGIE. Essa é considerada a maior empresa geradora de energia privada aqui do país. Ela é uma gigante aqui no Brasil e, bom, a ENGIE, ela atua principalmente com usinas hidrelétricas, mas como a gente pode ver na imagem aqui em cima também, ela também tem essa parte de energia eólica e parques solares. 90% da energia que ela produz são energia limpa, então é uma energia renovável que não faz mal para o ambiente. Então é muito interessante, essa é uma empresa muito bacana pra gente dar uma olhada, dar uma estudada. A gente pode comprar ela com cerca aqui de R$44. Ela pagou um dividendo no último ano de 7,51% e ela se valorizou quase 12% nesses últimos 12 meses. E aqui agora a gente vai dar uma olhada nos principais indicadores da empresa. Como a gente viu, o preço está ali em torno de 44, o dividend yield muito bom, ali 7,51%. E se a gente olhar o gráfico aqui do lado, nós vimos que a média de dividendos dela, o histórico de dividendos da empresa, vem ficando ali em 6,65%. Então nesse último ano ela está pagando um pouquinho acima da média dela. Ela é uma empresa que distribui bastante da sua receita, do lucro líquido dela, mas ela é uma empresa também que vai crescendo aos pouquinhos. E aí entra um terceiro indicador, que é o payout médio dos últimos 5 anos. De todo o lucro líquido que a empresa teve nos últimos 5 anos, ela basicamente distribuiu em dividendos 90%. Então ela é considerada uma empresa pagadora de dividendos. Aqui nós temos uma empresa que vem melhorando seus indicadores nos últimos anos. Nós vimos aqui também no histórico que ela vem evoluindo, ela vem aumentando seus dividendos. Nós tivemos algumas crises climáticas com secas e isso prejudica também a empresa. Esse é um dos riscos que nós temos na parte de geração de energia, essa parte climática. Então agora ela vem se ajustando, ela vem completando a construção de novas usinas, isso tudo vai agregando mais valor, vai gerando mais lucro líquido para a empresa, o que representa um aumento também na parte dos dividendos. E o próximo indicador é o PL. Esse mostra em quanto tempo a gente tem de volta o nosso investimento, e o PL dela está aqui em 12,43. Não é um PL baixo, mas esse PL já esteve mais alto. Historicamente, se a gente for ver, esse PL estava acima de 20, isso vem baixando também com o aumento de dividendos da empresa. É uma empresa que está um pouquinho cara, mas ela já esteve bem mais cara do que ela está no momento. Bom, a dívida dela está em 2,10, a dívida líquida dividida pelo EBITDA. Esse é um indicador que basicamente ele mostra se a empresa tem muita dívida ou pouca dívida. Se
esse valor fica entre 0 e 2, significa que a empresa tem uma certa dívida, mas está controlada. Se vier um valor negativo, significa que a empresa não tem dívida e, ao contrário, ela tem caixa para expandir, para crescer. Então, no caso aqui, uma dívida até 2 é uma dívida razoável, a empresa tem dívida, é necessário que as empresas tomem essas dívidas para crescer, para aumentar os seus negócios. E no setor de energia é comum que as empresas tenham uma dívida um pouco maior. Se você for comparar com outros setores, você vai ver que a dívida das empresas costumam ser menores. Por isso que a gente fala ali, até 2 é uma dívida ok. Mas a gente vai ver aqui na parte de energia que as empresas acabam tendo uma dívida até um pouco maior. Então a dívida da Engie está bem controlada, está bem legal. E a parte da margem líquida dela, que aqui também aumentou nos últimos meses, nos últimos anos. A margem líquida é de toda a receita que a empresa tem. Ela consegue então 24% transformar em lucro líquido. De toda a receita, 24% é lucro líquido, o que representa também um ROI, que é um indicador de eficiência de lucro, que fica ali em torno de 31. A gente busca empresas na Bolsa de Valores com ROI superior a 10%. Ali já encontramos boas empresas, empresas que têm lucratividade. Aqui um ROI de 31% é um ROI muito bom, um ROI excelente. Ela tem uma margem líquida legal, ela vem conseguindo aumentar o seu lucro líquido, o que vem representando também bons dividendos para nós. Nós temos aqui a Engie, uma excelente empresa na parte de geração de energia elétrica. Indo para a parte de transmissão de energia, nós não podíamos deixar de fora a Taesa, que é a queridinha do mercado. Essa é uma empresa muito conhecida, é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica. E se a gente for somar todas as linhas de transmissão, todas as torres que ela tem, isso dá um total de 14 mil quilômetros. Então ela vem ligando várias regiões aqui do nosso país. Ela consegue trabalhar em 17 estados aqui do Brasil. Então é uma empresa que realmente tem bastante linhas espalhadas por toda a região aqui do Brasil. E cerca de 2 mil quilômetros de linhas ainda estão em construção, o que vai representar um lucro maior quando ela completar essas construções. Bom, ela é uma empresa que ficou bem conhecida por pagar altos dividendos. A gente vê aqui que a gente pode comprar ela com cerca de R$36. Ela acabou tendo uma desvalorização nos últimos meses, no último ano, de 3,40%, e ela vem pagando um dividendo aqui nos últimos 12 meses de 10,86%. Indo para os principais indicadores, aqui está o preço dela, cerca de R$36. O dividend yield, então, próximo de 11, e olhando agora para o histórico, a gente vê que a média de dividendos dela tem ficado ali justamente em 11% de dividendos no ano. Mas ela já anunciou, e é normal que isso aconteça, essa empresa ela vai pagar um pouco menos de dividendos. Os anos de 2021 e 2022 foram anos ali um pouco atípicos. Ela conseguiu uma receita maior, um lucro maior, principalmente porque o IGPM nesse período estava lá nas alturas e ela tem alguns contratos ali que dão mais dinheiro para ela conforme o IGPM, essa oscilação que nós tivemos nos últimos anos, principalmente com a inflação, com o IGPM disparando, ela acabou tendo mais lucro, o que representou ali dividendos de 13%, 14%, mas agora é normal que ela volte para essa média e quem sabe até para os próximos anos aqui ela pague um pouco menos de dividendos. Vai ficar ali em 10, 9, é um dividendo que vai ser um pouquinho menor, mas que futuramente pode aumentar também. A Taesa é uma empresa muito boa e dentro das três, na parte de geração, transmissão e distribuição, a transmissão, a parte de transmissão é a que tem o maior lucro líquido, é onde a gente vai ver que na margem líquida ela fica lá em 60%, porque esse é um subsetor ali de energia que não tem muito custo. Depois que a empresa tem as linhas de transmissão, aquelas torres, e ela estabeleceu aquela transmissão, ela não tem muito custo, não tem muita manutenção. Então, boa parte dessa grana, da receita que entra na empresa, acaba virando lucro líquido. E aí a gente vai ver que ela tem uma margem líquida aqui de 60%. Se você for procurar outras empresas na bolsa, você vai ver que dificilmente chega numa margem líquida tão alta. O que deu um ROI ali de 23%. Lembrando, um ROI acima de 10 já está ótimo, mais de 20 é excelente. Nós temos aqui uma empresa muito boa, com um lucro muito alto. O payout, que é um indicador que mostra o quanto que a empresa distribui de dividendos, tem ficado ali, o payout dos últimos 5 anos tem ficado em torno de 74%. Ou seja, ela distribui bastante dividendos, mas 25% fica para ela expandir, para ela crescer. O PL dela está aqui em 8,27, um PL bem interessante, é um PL aqui razoável, e a dívida dela é o ponto de atenção. Lembra que eu falei a dívida ali entre 1 e 2 está ok, mas que acima disso a gente já tem que abrir o olho. O indicador de dívida aqui da empresa está em 4,77, quase 5. A Taesa ela vem pegando bastante dívidas, ela precisa passar por uma nova fase, conseguindo mais concessões, e isso está gerando um custo maior para a empresa e uma dívida aqui de 4,77. Lembrando que a nossa taxa Selic ainda está alta, isso representa uma dívida aqui bem grande para a empresa. É normal que essas empresas de energia tenham mais dívida, mas de qualquer maneira uma dívida alta, com os juros estão elevados, esses juros vão baixando de agora em diante, mas ainda assim ela tem uma dívida aqui. Então um ponto de atenção para a Taesa é essa parte da dívida.
dívida. E para fechar, nosso terceiro setor aqui é a parte de distribuição, mas eu vou trazer um bônus aqui depois, uma empresa híbrida que atua nos três setores. Mas fechando aqui o setor de distribuição, nós temos aqui o Grupo Equatorial. Essa é uma empresa que atua mais no norte do país, mas ela também atua no Rio Grande do Sul. E bom, ela atua em 6 estados aqui do Brasil. Ela distribui energia nas cidades, nas regiões. Uma empresa que vem crescendo bastante. E aqui um ponto de atenção também para a Equatorial. As duas primeiras que nós vimos, a gente viu que pagam bons dividendos. A Equatorial, ela paga um dividendo aqui bem baixinho. A gente vai ver aqui que ela tem um dividend yield de 1,05. Por quê? Porque essa é uma empresa que está na fase de crescimento. Então a gente vai ter uma multiplicação na cota, no valor da Equatorial. Isso já reflete aqui na valorização que a gente teve nos últimos 12 meses. Foi de 31%. Então ela pagou pouco dividendo, ali em torno de 1%, mas se valorizou 31%. Então aqui é uma empresa diferente, ela não é uma pagadora de dividendos, mas ela é uma ótima opção para crescer o nosso patrimônio. A gente pode comprar ela aqui com cerca de R$33. E bom, o dividendo, então como a gente falou, ali em torno de 1%, e a gente vai ver que a média histórica dela tem realmente ficado ali em 3%. Esse último ano ela pagou menos dividendo ainda, 1%, mas realmente a média dela lá embaixo, 3%, e ela não distribui muito desses dividendos. Ela pega esse dinheiro que ela tem, o lucro dela, e reinveste nela própria para crescer, para expandir. Esse que é o diferencial aqui da Equatorial. Então se a gente for olhar o payout médio dela, o quanto que ela distribui de dividendos do lucro dela, tem ficado ali em 21%. Ou seja, 80% ela pega para ela mesma, ela expande os seus negócios. Então por isso que tem esse reflexo no preço da ação, ela vai crescendo conforme os anos vão passando. O PL dela é bem mais alto, está lá em 39, justamente porque são empresas diferentes. Uma empresa de crescimento geralmente tem esse PL bem mais elevado. A sua dívida está em 4,51, também uma dívida aqui grande, uma dívida elevada, mas a Equatorial está fazendo justamente isso, pegando o seu lucro e crescendo. E para crescer, precisa ter dívida. A empresa pega dinheiro emprestado para crescer, para fazer novos projetos, para aumentar o seu negócio. Então é natural que ela tenha dívidas, mas mais do que isso, se passar muito disso, já fica bem preocupante. A gente tem que ficar de olho também na dívida líquida aqui da Equatorial. A sua margem líquida, nessa parte de distribuição, dos três setores, é a que tem menor margem líquida. Então fica ali em torno de 3%. É muito custo que tem dentro dessa parte de distribuição. Tem a perda de energia normal, simplesmente de transmitir para as cidades, para as casas, e também tem a perda de energia por gato, então tem que cuidar bastante. A empresa tem bastante manutenção, então a margem líquida ela é realmente menor do que os outros setores que a gente viu. E o ROI dela tem ficado lá em 5,39%. E para fechar, nós temos aqui um bônus, a CEMIG. A CEMIG é a Companhia Energética de Minas Gerais. E ela atua nessas três áreas que a gente falou. Ela atua tanto com geração, transmissão e distribuição de energia. Então aqui uma empresa que é híbrida, ela atua em todas as áreas que a gente viu. Nós vimos a ENGIE, que é focada em geração, a Taesa na parte de transmissão, a Equatorial na parte de distribuição e aqui a CEMIG, então, atuando nas três áreas de uma maneira mais equilibrada. E bom, a CEMIG a gente pode comprar ela com cerca de R$12. Ela pagou um bom dividendo aqui de quase 9% no último ano e também se valorizou 15% nesse último ano. Se a gente for olhar o histórico de dividendos da empresa, tem ficado ali quase em 11%. Então é uma empresa que paga bons dividendos. A gente viu que o ano passado ela pagou até mais, 13%. E um ponto legal aqui, a parte de transmissão da CEMIG, ela detém 21% da Taesa. A segunda empresa que a gente viu, a empresa de transmissão de energia, 21% da Taesa é da CEMIG. Ela pega a parte de transmissão com a Taesa. E a Taesa, ela pagou bons dividendos. A gente viu lá que ela pagou 13, 14% de dividendos, o que aumentou também os dividendos aqui da CEMIG. Bom, o payout médio dela tem ficado ali em 43%, o que representa que boa parte da grana ela guarda para si, para crescer, para expandir. Ela poderia estar pagando mais dividendos ainda, mas ela está nessa fase de crescimento e também pagando dividendos. O PL dela está baixo, está em 6,87. A dívida líquida está bem controlada, está ali em 1. É uma dívida bem boa, bem tranquila, principalmente para empresas do setor de energia. A margem líquida dela tem ficado lá em 11,5%, o que é uma margem líquida ok, uma margem líquida boa. E o seu ROI está ali quase em 20%, o que apresenta também uma ótima eficiência em gerar lucro líquido. Então nós vimos aqui também a CEMIG, uma empresa híbrida que atua na parte de geração, transmissão e também distribuição de energia elétrica. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. E se você quer aprender mais sobre o setor de energia, eu vou deixar outros 2 vídeos falando também sobre a Copel e a CEMIG, duas ótimas opções no setor de energia, e ali a gente faz um simulado. Se a gente tivesse comprado 1000 ações de cada uma dessas empresas há um ano, quanto que a gente teria de rentabilidade e também de dividendos, quanto que a gente teria recebido em dividendos. Então dá uma olhadinha nesses vídeos. Meu muito obrigado, me chamo Tomás Xavier
certo? Te vejo semana que vem e falou!